O meu trabalho é para o indivíduo. Quando eu falo do indivíduo, e aí tem os 3 passos os 3 pilares da mentoria. Que o primeiro pilar é conscientização, o segundo é colaboração, o terceiro é construção. Por quê? Esse é o processo de integralização. O que é a integralização para o indivíduo? E começa com a consciência, porque é nesse lugar que a gente começa a ensaiar e a exercitar a integralização. A gente acha, e aí tem milhões de estudos sobre o que é consciência, e aí é uma viagem, né? Não vou nem entrar nisso. Eu gosto muito de um dos conceitos, e o Antônio Damasio fala isso, né, neurocientista, e eu gosto muito da abordagem dele, da conclusão dele. A consciência, ela não está no cérebro, ela não está na mente, né, assim, no sentido cognitivo, porque já foi comprovado que animais invertebrados ou até mesmo animais sem a consciência, a cognição, o raciocínio, como Aristóteles fala sobre o saber que sabe, o pensar que pensa, né? Que não é isso. Que é a diferença no inglês entre conscious e consciousness. Uma coisa é cognição, outra coisa é consciência. Então, eu estou falando da consciência, não estou falando do raciocínio. Então, quando você vê animais que não têm cognição como ser humano, tem consciência. E como é possível isso? Se a consciência não está na mente, no cérebro, não está no pensar. Porque a consciência está no corpo. A consciência está na emoção. E a consciência também está no pensar e na elaboração, na linguagem. O que a gente faz com o que a gente entende. Na coordenação de ação. Aí também existe consciência. E quando a gente vive no mundo que a gente vive hoje, que a gente só precisa bater meta, a gente não pode pensar, o nosso protagonismo é obedecer regra e falar o que deve ser ouvido. A gente quer... os valores são pautados naquilo que você faz e no crachá que você carrega, e não em quem você é. A gente começa a entrar num automático e num looping de fazeres e numa pressa em atropelar ciclos, em atropelar a nossa essência de ser humano / bicho, que depende do nosso corpo e da nossa emoção. A nossa consciência, ou seja, a nossa capacidade de tomada de decisão, ela está na integralização do nosso corpo, da nossa emoção e da nossa linguagem. Ela não está só no cognitivo. A gente faz essa associação incorretamente. Então, quando você fala de integralidade, o que é integralização? Né? O que é você, nesse primeiro momento, içar a pessoa da loucura, do automático, né? Do entorpecimento, e trazer para a integralização. Quando a gente está nesse looping de correr atrás de sei lá o que a gente fica, quando a gente está... que a gente precisa chegar lá, né? Eu preciso chegar lá, eu preciso ser gerente, eu preciso ser diretora, eu preciso ser presidente, eu preciso fazer mais, eu não estou performando, eu não estou entregando resultado, eu preciso trabalhar mais horas, eu não aguento trabalhar mais horas, então o que eu faço? Eu encho a cara, eu me drogo, eu tomo remédio para acordar, eu tomo remédio para dormir porque eu não consigo dormir, de tão ansiosa que eu estou. Ah, mas eu não consigo relaxar, então eu vou tomar um vinho todo dia de noite antes de dormir. Ah, mas aí eu acordo com uma ressaca danada, beleza, então eu tomo outro remédio para poder conseguir trabalhar e tomo um balde de energético para aguentar segurar a onda do meu dia. E isso é a rotina. Isso passa a ser o comum, não é o normal, é o comum. E aí você desliga os seus sentidos, você entorpece para não sentir. Você desliga o seu corpo, você se medica, você entorpece para não sentir seu corpo. E a consciência está onde? A consciência está no seu corpo, está na sua emoção e está na sua linguagem. Como você toma a decisão boa para você, decisões boas para você,
se você está entorpecido, se você não consegue entrar em contato com o seu corpo e com a sua linguagem, com a sua emoção. Então, a integralização primeira, para a gente conseguir fazer qualquer processo de transição e transição devida das premissas que a gente precisa para tomar decisões, para ficar mais próximo daquilo que a gente quer ver e viver, daquilo que a gente quer ser, é integralizando corpo, emoção e linguagem. Ah, Mari, que viagem. Que viagem é a gente ter urticária, é a gente ir trabalhar sem ar, é a gente não perceber que a gente não consegue dormir, é a gente não perceber que a gente vive com diarreia porque a gente está com intestino irritado, de nervoso, de ansiedade, e achar que está tudo bem. Então, a consciência parte do corpo, da emoção e da linguagem. Quando você começa a escutar e a perceber, reperceber, aprender, reaprender, porque às vezes a gente nunca aprendeu também, ou reaprender a ouvir o que o seu corpo está te dizendo, o que as emoções estão te dizendo. Eu faço um exercício, quase todo mundo que passa por mim, eu faço um exercício que é durante uma semana a pessoa coloca um despertador de 3 em 3 horas para prestar atenção no que está sentindo. Porque a gente não consegue nem nomear o que a gente está sentindo. A gente não consegue nomear as emoções. E as emoções, não existem emoções boas ou ruins. As emoções, elas são o que são por uma função de sobrevivência. Elas indicam pra gente o que a gente tem que fazer. Ah, mas raiva é ruim. Raiva é uma injustiça que aconteceu e você precisa ajustar, reequilibrar esse sistema. Ela precisa ser sentida para você entender o que está em desequilíbrio, qual foi a injustiça que se apresentou naquele momento. Ah, mas a tristeza é muito ruim. A tristeza é sobre alguma coisa importante que você perdeu. O que te importa? Por que você está triste? O que é importante que você perdeu? Então não existe emoção boa ou ruim. A gente precisa ouvir a emoção, o que elas estão falando pra gente. Ouvir o corpo, o que o corpo está falando pra gente. E aí, beleza, ouvir a cabeça. Mas a cabeça vai te ajudar a entender como concretizar isso tudo, como viabilizar isso tudo. Por exemplo, a crença de que não dá para viver fora do sistema, ela te cria determinadas alternativas de reação específicas baseadas nessa crença. Se você acredita em outra coisa, você vai construir linguagem e você vai conseguir elaborar possibilidades diferentes. Então, a linguagem faz parte da forma, assim como o corpo elabora, a emoção elabora, a linguagem elabora. Mas isso de novo, é recursivo, é sempre recursivo, não é definitivo. Então, é por isso que se confunde, porque principalmente a linguagem, que tem muito a ver com consciência e com cognição, é muito foda distinguir o que é o quê, porque é recursivo. E isso é muito foda, é o discurso masculino, e é muito louco isso, que é uma forma de pensar, né? Assim, a forma de pensar masculina é uma forma muito classificatória, categórica, onde você separa para entender e organizar e planejar e estruturar. A feminina integra. Então, para mim, tá tudo bem ser essa mistura, sabe? Porque é isso, as coisas se sobrepõem. E é muito louco isso, né? Assim, o entendimento a partir de um lugar onde as coisas acontecem ao mesmo tempo. E você não consegue ver início, meio e fim exatamente numa coisa e na outra. Não é exatamente um passo a passo, né? Porque também, de novo, não é 10 passos para conquistar o mundo, né? Não é por aí. Mas, assim, existem pilares, né, de sustentação dessa transição. Não necessariamente acontece ao mesmo tempo, ou não necessariamente acontece um antes do outro, né? Mas eles são pilares de sustentação. Então, imaginem que é um tamburetinho lá de 3 pezinhos, que se não tem um, é difícil, você vai desequilibrar.
né? É difícil você ficar em pé num tamborete de 2 pés. Então, assim, não necessariamente eles vão acontecer linearmente, mas é importante para eles sustentarem essa transição. E o segundo pilar que sustenta essa transição é a colaboração. E aí eu aprendi demais. Eu fiz uma formação em psicologia social em Berkeley, que foi espetacular, que eu fui entender por que apesar da gente acreditar muito em determinada coisa ou que algo seja realmente importante para a gente, ainda assim a gente toma decisões contraditórias. Isso me intriga. Por que é tão difícil a gente ser coerente, agir de forma coerente com aquilo que a gente acredita? E isso me chama muita atenção porque a maior parte do tempo, pelo menos intencionalmente, eu tentava ser coerente com aquilo que eu acreditava e não fazer concessões na minha vida corporativa. E isso, obviamente, me custou, né, a minha carreira longeva e talvez de sucesso, porque em determinados momentos eu não concordava e não obedecia. Enfim. Mas muita gente, e aí a gente chama isso de política corporativa, né? Traduzindo. Que, na verdade, muita gente no cafezinho, né, fala mal pra caramba, não concorda, tá sofrendo, etc. Aí chega na sala de reunião, é o primeiro a concordar. É o primeiro a bater palma. Ou se cala, ou não fala do problema, ou não contrapõe uma decisão absurda, sabendo as consequências que isso vai incorrer no time, no cliente, ou para a própria empresa no médio e longo prazo. E eu ficava assim, gente, mas por que isso acontece? Por que a pessoa sofre, ela sabe que aquilo não está certo, que não é a melhor decisão, né? Certo e errado também é muito relativo, mas dentro daquele contexto existe um espectro de decisões que podem ser tomadas alternativamente que são menos agressivas ou menos prejudiciais ao contexto todo. E as pessoas não se posicionam, ou a maioria delas não se posiciona, né? E não é só porque tem boleto, entendeu? Essa resposta para mim não é suficiente. Tipo, sabe? Tem emprego, de alguma forma. A pessoa é competente. E eu tô falando de pessoas que recebem ofertas de emprego de outros lugares. Eu não tô falando de pessoas que não têm alternativa, tá? Assim, né? Vamos colocar. E eu ficava assim, por que as pessoas não se posicionam? E não é uma coisa grave, é simplesmente botar uma alternativa na mesa para ser tomada outra decisão, né, para ser avaliada. E aí eu fui estudar psicologia social para entender realmente. E era muito divertido porque a professora era uma indiana, era uma cadeira de doutorado, na verdade pós-doutorado, em Berkeley. E aí a professora indiana, e a gente trocava altas ideias, ela com aquele inglês muito tosco dela, brigando com a formatação, sabe? A minha formatação era péssima, porque ela era pós-doutorado, tinha que ter todas as regras, a BNT, não sei o que. Eu falava, não, professora, não, sabe? Vamos falar do conteúdo. E ela ficava muito puta comigo. E aí, qual foi a grande sacada, né? E quando a gente entende isso de uma perspectiva até cultural, a gente entende que em culturas orientais ainda é mais difícil essa tomada, esse posicionamento individual, né? Existe uma coisa de espécie, de ser humano, de seres mamíferos que vivem em comunidade né? Precisamos viver em comunidade. A gente precisa pertencer para a gente conseguir sobreviver. Porque emocionalmente, o ostracismo, ele leva à morte. Você ser ignorado, ele tem um sofrimento tão profundo na sua identidade, na sua psique, ele chega à morte, o indivíduo. De você não ser reconhecido
como digno de ser visto, né? Assim, então, existe um instinto muito profundo nosso que precisa pertencer. A gente precisa fazer parte, ser visto e ser amado. Não é ser amado desse lugar romântico, idealizado. Não, é de, cara, eu sou digno de fazer parte desse grupo, né? Então, é um instinto muito profundo que provoca a dissonância cognitiva, que é exatamente isso. A gente acaba tomando decisões ou agindo, se posicionando contra os nossos valores para a gente poder pertencer, e depois a gente acaba justificando por que a gente fez isso e flexibilizando um pouco dos nossos valores para conseguir justificar por que a gente fez isso e fazer parte. Então, o que eu via muito frequentemente no mundo corporativo é exatamente isso. Você vive uma tensão de dissonância cognitiva constante. Você vê as pessoas se contradizendo o tempo inteiro, que não acredita, que não gostaria, que se sente mal, que está sofrendo, não gosta do que faz, mas continua ali. E justifica aquilo, flexibilizando seus próprios valores, para conseguir dar conta de acordar no dia seguinte e continuar. E tá lá de novo às 8 da manhã fazendo as mesmas coisas. Então, por que isso é importante? Por que esse é o segundo pilar? Porque se a gente não consegue fazer parte de um coletivo, se a gente não consegue se sentir digno de fazer parte de um coletivo, a gente não sustenta nenhuma transição. Porque instintivamente a gente sente a sensação de morte real, concreta. A gente não consegue existir. É uma angústia, uma dor tão profunda que você não consegue sustentar. Então, por que é tão importante numa transição? Se você não começa a conviver, a fazer parte, a encontrar a sua tribo, a sua nova tribo, aonde você pode ser quem você é, expressar os seus valores, ser verdadeiramente o protagonista, colocando todo o seu potencial verdadeiro para fora, e não o que dizem que você tem que dizer, que você tem que fazer, que você tem que... Você tem que ser protagonista, mas essa aqui é a fórmula, né? Então, você tem que fazer A, B, C e D. Isso é ser protagonista. Então, desculpa, né? Você não está sendo autêntico. Nada substitui a experiência. Nenhum plano substitui a experiência. Nenhuma idealização, expectativa substitui a experiência. Existe o plano revisado, existe a vida, que a gente não tem o menor controle até experimentar. E quando a gente experimenta, a gente realmente entende se aquilo é pra gente, como a gente se comporta. E se a gente dá conta, emocionalmente, psicologicamente, afetivamente, de lidar com o que foi idealizado. Porque não necessariamente o que a gente idealizou a gente dá conta. Ou é aquilo que a gente imaginava. Porque até psicologicamente existe esse... a gente tem esses fantasmas, a gente dá uma idealizada que... isso é um efeito psicológico. A grama do vizinho é mais verde. Isso é real. Todo mundo acha isso. Ou que no futuro, quando eu conquistar alguma coisa, eu vou ser mais feliz. Isso é psicologia. Então, quando você cria essa expectativa de que o que você não tem ou o lugar que você está é pior do que o lugar que você quer ir, a probabilidade de você se frustrar também quando você chegar lá é muito grande, né? Então, porque a gente tem essa ilusão de que vai ser perfeito ou de que suas dores e as suas angústias vão sumir quando o externo mudar. E não muda com o externo, muda com o interno. Por isso que o trabalho que eu faço, ele está muito mais ligado ao que a pessoa é e ao que ela já tem e aos valores que ela tem, que ela carrega, para que a jornada, para que o processo seja sempre lúcido, consciente e proveitoso.
e que a jornada seja maior do que o ponto de chegada, porque a gente sempre vai estar em caminhar, em movimento, em transição. A gente está no vir a ser o tempo todo, né? Então, a construção é você fazer um protótipo e é você experimentar. Que foi o que eu estava falando, nada substitui a experiência. É você se experimentar fazendo uma consultoria, entender o que está acontecendo, o que você está entregando, é isso. Então, a primeira coisa é o começo da construção, que é começar a experimentar e aí você vai melhorando no caminho. Aí fecharia os 3 pilares.